faço questão de ligar, né? Quando é má notícia, a gente manda um áudio pelo WhatsApp. Você está brincando? Claro que não. Eu sei. Mas, e aí eu liguei, assim, a pessoa quando ouviu que ia poder ser, hoje eu tenho muita gente validado, né? Mas foi a minha primeira de fisioterapia, ela chorava de um lado, eu chorava de outro. E aí eu não parei por aí com essa cliente, que a gente chorava junto. Ela falou, eu preciso muito trabalhar, eu preciso muito trabalhar. Ela tinha se separado, estava com uma vida difícil. André também vai para lá, André? Quando? Tá pensando em ir? Andréia é uma convidada, já falei no início dela? Não falou Andréia, dela, não. Andréia Roisman. Não, André Roisman. A Andréia, ela é irmã do livro que eu indico, A Escolha. Eu não trouxe hoje por uma questão que eu tinha que fazer outra coisa aqui hoje. Mas ela veio apoiar a Solange. Você vai? É sério? Meu filho já mora lá. Teu filho mora lá? Foi estudar Estudar o quê? economia. Fala aqui no microfone. Foi estudar economia. Foi estudar o quê? Economia. Economia onde? Administração, que lá é business, né? Ah, tá. Não importa. Foi estudar lá em Porto ou Lisboa? Lisboa. Lisboa. Ele tá feliz lá? Muito feliz. Tá. E você vai fazer o que lá? Trabalhar com Certifica Portugal. Ah, é. Ela agora, ela está trabalhando comigo aqui, ela representa o Certifica aqui. No Brasil? No Brasil. E também na área comercial, né, captando clientes para lá, embora... Eu te falei que eu perguntei para o meu professor de educação física, falei de você, né? Toninho. Ele disse, ó, Não, tinha muita gente indo para Portugal. Mas é muito, educação física é muito. É, e o Brasil é top nisso, né? Os professores do Brasil são Não, assim, aí vamos falar de excelência. Vamos falar de todas as profissões. Tá, Todas as profissões são top lá em Portugal. lá em Portugal. O médico lá em Portugal, para quem vai, é bom saber disso, né? Ninguém procura português. Eu estou tremendo assim de frio, né? Tá friozinho. Tá frio. Eu me lembrei 21. Me lembrei do congresso. No congresso Não, foi. Nossa, então, eu estava Tá tremendo, bom, eu pensei que eu estava com algum O problema. congresso estava acima, Mas não. estava polar. Tava polar, mas aqui também tá frio. E olha que eu Mas, suporto bem frio. Então, Faz muito frio lá em Portugal? Tem épocas assim? Lisboa, não. Lisboa é o melhor lugar para morar em Portugal. O clima. Porto é mais chuvoso, mais frio, mas assim, é maravilhoso. Você foi lá em Nazaré? Eu já, claro. Mas eu não cheguei a ver, não consegui ver aquela onda gigante. Você foi a Nazaré e não viu as ondas porque não gigantes? é sempre que tem, Márcio. Mas quando você sabe quando tem? Quando você for, você vai saber. Eu não fico pesquisando isso. Eu te falei, eu vou lá e volto. Fim de semana. Vou ganhar na Mega Sena, uma coisa parecida desse tipo assim. Fala, continua. Isso é até interessante, então, porque essa coisa é um fator importante na vida das pessoas, porque é uma mudança. Não pensem vocês que vou para Portugal. Não. Planejamento é importante. Solange Fisman só tem uma. E do Certifica também. Do Certifica, lógico. O Márcio, todos os médicos que estão lá e todos os brasileiros, eles procuram os brasileiros, óbvio. E os portugueses querem os brasileiros. É mesmo? Eu não contei essa história, que quando eu cheguei lá, eu não só atendia online. Eu comecei a captar clientes também para a minha área, né? Atendia casais, porque eu adorava, como psicólogo, eu adorava atender casal. E o casal me procurava e eu ficava atendendo, só que era tudo português. E eles falavam isso para mim, nossa, a gente não gosta de nenhuma psicóloga aqui, terapeuta sistêmica, a gente gosta de trabalhar a gente gosta de ser atendido por você. E é isso. A língua não era problema? A língua, ela é zero problema. Zero problema? Quando você chega, vai ver uma televisão, você pode ter um problema, sim. Mas, e tem portugueses que fazem um pouco de propósito
e falam muito rápido, e algumas palavras, por exemplo, eles não falam Gmail, eles falam Gmail. Então, o que é Gmail? A gente não sabe o que é Gmail. Essas piadas que a gente conta aqui de português, eles não gostam. Ou eles levam a sério, ficam ofendidos. Eu não sei. Eles contam de brasileiro, que eu sei. Eu não sei contar piada, então eles eu nunca contam contei. Eles contam deles mesmos. Deles mesmo. E uma coisa, um dia eu subi no elevador, eu fui pegar o elevador e eu perguntei no 5º andar, eu falei assim, tá descendo ou tá subindo? O que você acha que ele me respondeu? Está parado. Maravilha. Mas e não é. Não é, mas é isso, eles não entendem. E aí você fica com uma certa raivinha, às vezes, aí você, entendeu? Você tem que engolir. Eu falo assim, eu já levo na brincadeira. Eu falo assim, Claro. é verdade, mas é lógico, o senhor está certíssimo. Mas vem cá, você já fala com o português de Portugal? Não, nunca vou falar, não quero falar. Não, você fala normal português? Não, eu falo totalmente normal, não vou saber falar esse português, porque eu também não quero. Eu não quero, não tenho vontade. E eu tento ser respeitosa quando fala, não é banheiro, é casa de banho, não é trem, é comboio, tem algumas palavras. Você vai treinando, você vai se acostumando. Que você acaba falando automaticamente. Automaticamente. Você está convivendo lá todo dia? É verdade que o bacalhau lá é top de linha? Ou mais ou menos? Top de linha. É top de linha. Você vai experimentar. E o vinho também? Já. O vinho €1, Márcio. Você vai poder comprar para mim 100 vinhos. E não vai ficar pobre. Tá rindo, tá achando que eu vou trazer um para ele. Olha. É ruim, hein? Eu mando para você, para ele, tá? €1, uma garrafa de um bom vinho. Também não exagera. A gente está falando de um vinho português. Se eu trouxer esse vinho para cá de €1, você vai falar que o vinho é maravilhoso. Com certeza. Agora, quando você está lá e você lida com os portugueses... Eu tenho uma teoria que é a seguinte, vê se você concorda comigo. Qualquer perfume francês é bom, qualquer vinho francês é bom, assim como qualquer café brasileiro é bom. É uma questão de... qualquer feijão brasileiro. É que você tem as suas preferências. Em Portugal é a mesma coisa. Qualquer vinho português, qualquer azeite português é bom. Você tem uma qualidade. Gostou da minha? Fantástico, né? Genial, né, peixe? Vai lá, Solanginha. Já estamos chegando a acabar lá. E o que nós estamos falando? Estamos falando do... Está parado. Mas antes disso a gente está falando, porque eu tinha que contar essa. Você está falando... dos médicos. Dos médicos não, dos profissionais. Você falou que você é psicóloga, que o pessoal gosta de ser atendida por você. Isso. Então, o que acontece... Isso tem a ver com o calor humano, sim? Nós somos muito diferentes. Só que uma coisa que eu admiro deles e que eu tenho bastante é ser direta. Eu não gosto de... Porque você chega em qualquer lugar, o brasileiro se explica demais, perde-se tempo demais. Eles não têm isso. Não, o europeu. Não, o europeu não tem isso. Então, você tem que ser direto ao assunto. Porque não tem isso de você ficar explicando. Porque, olha, eu estava... eu demorei, porque não sei o quê. O brasileiro fica contando suas histórias e não vai ao ponto. E eles não gostam disso. Então, eles... papum. Só que pessoas muito melindradas, muito emocionadas, não gostam de Portugal. Não gostam, porque é tiroteio o tempo todo. E não é porque eles atiram, é porque é cultural. Eles são europeus e é isso. E você está numa outra cultura, num outro país, necessariamente você tem que se adaptar ao mundo deles, não eles ao seu. E o que confunde, Márcio? O português. Como eu falo português, eles falam português, parece que a gente está lá invadindo e a gente está na terra nossa. Porque eu estou te falando, aonde eu moro, eu acho que assim, eu não encontro mais português. Você vai em um restaurante lá, quando você for, é só brasileiro trabalhando, mão de obra barata. É porque você não se planeja, você chega lá,
O né? que é barato lá? Quanto é que ganha lá um cara para trabalhar no restaurante? Um brasileiro. Tipo salário mínimo, Qual o salário mínimo? uns 800 e poucos 800 euros. euros, né? Mas sabe quanto tá para alugar um quarto lá? Uma faixa de 500 a 600. O pessoal se vira. O que acontece? Às vezes mora com 3, 4, tem que se virar, né, Márcio? Não é fácil. Mas, olha só, lições e planos para o futuro. Meu... Aqui eu vou ler um negócio Tá. que está muito interessante, que é um roteiro que o chat GPT mandou te perguntar, tá? Tá. Aí eu falo, eu uso inteligência artificial, tá? Eu não sou de não dar... tem gente que não dá a fonte. Inclusive, quando eu vou fazer uma citação de livro, mesmo que seja de cabeça, eu falo Freud, ou eu falo o que eu tenho de cabeça. Se eu não tenho, eu vou lá saber. Lições... sua trajetória é marcada por várias mudanças e reinvenções. Veja, eu fiz um roteiro e eu pedi pro chat transformar em perguntas. O que você acredita ser essencial para alguém que deseja se reinventar? Bacana isso. Essa pergunta. Gostei da pergunta. O que eu acho? É, Coragem. 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 Acreditar em si. Acreditar que é possível. Porque se você não acreditar... Eu não tenho essa ideia. Eu penso assim. Porque... Mas a gente está aqui para saber o que você pensa, não o que eu penso. O público não quer saber o que eu penso. Pois é, se meteu agora na minha fala. Você está entendendo? Pois é, eu acredito nisso porque foi isso que me isso fez. que é importante, é o que você pensa. O que eu penso... Não importa nesse momento. Nesse momento. Nesse momento, só. Nesse momento? Porque é importante o que você pensa. Você acha? Para mim é. Então depois eu falo para você que eu Tá penso. bom. Mas eu falo por mim, Márcio, porque eu acho que se eu fosse uma pessoa com medo das coisas e ficasse paralisada... Mas para o mundo, veja bem, vou te contar a história do Carlos Alberto Osso Capita. Não sei se seu pai, seu tio Pincos, que foi técnico, foi médico do Flamengo. O Capita, Carlos Alberto Torres. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Sei. Então ele foi jogar no Cosmos. Jogou no Cosmos ao lado do Beckenbauer, Pelé. Tinha um outro lá que eu não estou lembrando. Gigia. Não, Gigia não. Tinha um outro lá. Bom, aí ele voltou para o Brasil e foi ser técnico de futebol. Aí passou um tempo, ele voltou lá, ou foi receber um prêmio nos Estados Unidos ou na Alemanha, e o Beckenbauer estava lá. Aí o Mister chamou, aí estavam conversando, aí o Carlos Alberto falou assim, Beckenbauer, eu tenho um problema lá com jogadores, porque eles não sabem dar um passe. Olha só que é uma coisa interessante isso. Eles não sabem dar um passe. Eu tenho que ir até lá e dar o passe. Aí o Beckenbauer falou para ele assim, Mr. Torres, se você quer ser técnico de futebol, não tem outro jeito. Você vai ter que parar de ser técnico. Se você quer que os outros sejam como você, não existe outro Carlos Alberto Torres. Então não adianta você querer ir lá e fazer com que eles façam como você. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei... Isso o Carlos Alberto Torres contou. Foi quando ele repensou a vida dele como técnico e ele parou de querer que os outros fossem... Você entende? Sim. Solange... One. O que as pessoas, assim, precisam, assim, de forma ampla... Por exemplo, tem uma pessoa que passa, eu quero me mudar para Portugal porque a língua é fácil. Isso é comum. Chega lá, não dá certo. Sim. Porque esbarra na cultura. Fala sobre isso. Não dá certo, tudo depende, né, Márcio? A gente está falando de vários fatores que podem acontecer. É isso. Né? É isso. Adaptar clima, adaptar pessoas, como se relacionar, como eu estou falando. Sim. Quando eu falo, muitas vezes, de planejamento, é por isso. Porque se você vai, assim como eu fui, você pode se encrencar, porque eu sou empreendedora e abri minha empresa,
Se eu fosse Coragem. psicóloga, coragem. E é como você falou uma coisa muito certa. Cada um é cada um. Eu não posso querer que o outro seja igual a mim, com a minha característica, para se reinventar também. Mas você pode ser uma referência. Pode ser uma referência. Claro, Você claro. pode ser uma referência. E você é uma referência na medida em que você saiu de um país, foi para outro país, Portugal, com outra cultura, totalmente diferente da nossa cultura, clima, e ficou lá. E se empreendeu num outro país e tem sucesso lá. Sim, sim. Mas isso é muito baseado nas minhas crenças, Sim. da minha forma de ser, da minha forma de pensar. E eu acho que eu me adapto também muito fácil. Eu não sou crítica, eu acho que isso é muito importante. Isso. Porque se você julga, você critica, Cara, você é negativa, as coisas elas não caminham para um bom lugar. E eu sou assim, eu vejo que as pessoas são diferentes, eu curto essa diferença cultural, de pessoas. Nós somos psicólogos e a gente não tem como não achar interessante, né? Cada pessoa é uma pessoa, eu respeito muito o ser humano. E assim, sou muito apaixonada, Márcio, por que eu faço, porque é aquilo que eu estava te falando. Eu não faço o meu trabalho, eu não trabalho trabalhando. Eu faço o meu trabalho com prazer. Gosta. E você me perguntou de horário. Eu não tenho horário, Márcio. Você está bem. Sábado e domingo, teve uma vez que eu estava na praia com uma amiga, que eu tive que me esconder na toalha, que eu estava trabalhando. E ela falou para mim, você não para de trabalhar. Por quê? Para mim não é trabalho. Para mim é assim, é prazer de ter o outro do outro lado, primeiro tirando suas dúvidas. Quer dizer, a gente pode dizer que você é uma realizadora do sonho alheio. Exato. Momento Bia Padilha. Peixe, tu morreu nessa, hein, bicho? Comeu mosca, hein? Tá pensando em quê aí? Tá pensando em ir para Portugal, né? Tá pensando, já entendi. Já tá aí com os seus planos. 2 anos, gente. Momento Bia Padilha. Tô querendo criar uma vinheta. Aí eu tô paquerando no sentido diálogo. O Denis Quessus, que é irmão da Monique Quessus, uma cantora brasileira fantástica. É minha referência. Tem a Marisa Monte, tem a Bethânia, enfim, mas ela é absolutamente... Aí a Bia... Por que eu falei isso? A Bia... É a vinheta. Bia, aí eu ia fazer uma vinheta. Tô paquerando o Denis para ele... que ele é violonista e toca, é um cara compositor, mas... Um beijo, Bia, porque a Bia fez o seguinte, quando a gente começou aqui, a gente começou a vir e tal, ela vinha lá fazer o roteiro, ela ficava sentadinha ali, ela levantava a plaquinha, entendeu? Tá vendo aquela plaquinha ali, ó? Ela levantava ali, marcava, sabe? Fala menos, deixa ela falar, entendeu? A postura, o cabelo, você tá entendendo? Ela meio que cuidava. Aí ela falou assim, Márcio, você manda as pessoas virem aqui, as pessoas saem das suas casas, vêm até aqui, nós temos que dar um presente para essas pessoas, elas têm que receber uma lembrancinha. Então a gente assim... É um momento Bia Padilha. O Copenhagen, eu vou começar a trocar de loja, tá? Mas esse é o momento Bia Padilha, uma lembrancinha para nossa convidada. Não troca não, tá? Manter semana que vem não vai mais ter Copenhagen. Não, olha... Vou produto brasileiro, tem chocolate brasileiro. Maravilhoso, amo Copenhagen. Amo. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite, obrigado pelo carinho. Olha, é que o pessoal não sabe. Consegui fazer... Ela, tudo bem, minha amiga e tal, mas consegui fazer com que ela arrume tempo na agenda dela. Ela tem família, tem filho que é um ator, não é isso? Diretor de teatro. Diretor de teatro. Aqui, ó.
né, premiadíssimo. Então, ela tem uma série de compromissos. Ela arrumou um tempinho para vir aqui prestigiar o nosso podcast EscutaCast. E, Solange, agora vamos... Você quer aquele momento de aquelas perguntinhas? Sim. Não, mas faltou uma coisa do Certifica Portugal. Você contou um caso de uma fisioterapeuta. Rapidinho, conta assim, um caso assim, de início, meio e fim. Assim, nos últimos que você teve, assim, qual profissão? A pessoa entrou, como é que foi assim? Eu fico curioso na questão burocrática, porque as pessoas pensam, às vezes, que as pessoas... A burocracia, ela é necessária. Ela é necessária e é muita burocracia. Porque eles vão assumir um profissional lá para atender o povo deles. Sim. Né? E você falou uma coisa que eu me lembrei agora de um cliente médico meu, que ele fez o processo de medicina, é um processo bem... ele é mais demorado, tem provas a realizar em Portugal, e a gente faz todo... Imagina, médico não tem tempo, e a gente faz todo o processo, do início ao fim, que também é documental, mas depois temos que avisá-lo das provas, e a gente fica a ponte entre o médico daqui e a faculdade lá. E aí o médico me mandou uma mensagem outro dia, me agradecendo muito, falando, o que você falou, que é a palavra mais forte, você é realizadora de sonhos. Isso ficou muito marcado, ele escreveu isso para mim, e aí ele gostou tanto do atendimento do Certifica, que ele resolveu agora trazer as filhas, né? Uma enfermeira, outra faz medicina veterinária. E ele enfermeira e a outra medicina veterinária. Mas interessante foi, Márcio, que ele não falou, ele não vem para Portugal agora, ele só validou, ele é top, de um hospital top aqui, e ele falou, o que eu vou contar com você é que eu sei que você vai acolher minhas 2 filhas aí em Lisboa, e eu acredito, e eu estou enviando as 2, né? Porque eu sou pai, fico com meu coração apertado, porque eu sei que você está aí. Isso, para mim, é uma realização enorme. Então, assim, quando você fala desse trabalho, esse trabalho é esse, é de ser a burocracia... Personalizado, né? Personalizado, individualizado. É porque a burocracia entra, porque é o aspecto... frio da coisa, assim. São coisas que você não tem como não pedir. Isso. Então, às vezes, a pessoa pode dizer, mas precisa disso. Aí você tem que explicar para a pessoa, olha, não sou eu estou facilitando, eu estou fazendo o processo que a universidade, que o país exige. Sim, mas eles não... O problema das pessoas não é essa parte burocrática. Não? Qual é? É a ansiedade de ir para Portugal e ter do outro lado uma psicóloga que gosta de atender, e eu fico lá ouvindo todos os problemas, os medos. O meu cliente não liga para mim só para fazer... É uma transição, é verdade. O que está por trás disso tudo, Márcio, é o sonho de realizar, mas o medo de sair do país de origem para morar lá. Então, eu acho que é isso que eu tenho um diferencial no Certifica Portugal. Porque eu faço esse movimento, eu estava até falando da fisioterapeuta, que eu liguei chorando, eu chorando e ela chorando. Ela me pediu tanto para ajudá-la que eu desliguei o telefone, eu comecei a procurar vagas de emprego para ela. Lá? Você? Sem ela esperar, eu tenho essa cliente lá morando hoje, e eu, do nada, lá são 4 horas a mais, eram meia-noite para mim, eu sem conseguir dormir, procurando vaga de emprego, falei assim, olha, arrumei esse emprego aqui que estão pedindo, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ela falou assim, meu Deus do céu, mas a gente não pede para você entregar isso, né? Quer dizer, eu sempre entrego mais. E aí ela conseguiu um emprego nas vagas que eu mandei para ela. É um diferencial. É isso, então... Eu acho que é uma lição de vida, né, Solange? Porque quando você faz a diferença, no teu caso, né, quer dizer... Uma brasileira que saiu, foi para Portugal. Se a gente colocasse em termos de... claro, deve ter tido percalços, deve ter tido
coisas normais Sim. de uma pessoa que está fora do país, e preocupações com família, não sei o quê, enfim. Mas é uma história assim de brasileira, né? Superação também, né? Porque você muda de Adoro país. essas palavras de coach. Porra, sabe? Não é, eu tô falando da empresária, Sim. da sua visão, né, da mulher brasileira, judia, né, que foi para um outro país. Tem mais, tem outras, mas são poucas que vão para lá, conseguem se estabelecer, conseguem ganhar Geld, Sim. né? Geld é dinheiro em hebraico, né? Hebraico ou Yiddish? Yiddish. Yiddish. Em Yiddish. Poxa, vamos falar Yiddish um pouquinho? Eu não sei falar. Não sabe falar? Você sabe que você foi de uma faculdade. Não brinca comigo aqui, né? Não, Fala Yiddish agora. não acredita. Eu estou falando, eu sempre gosto de focar aqui da grandiosidade da mente da mulher que foi, né, que não... independente de ter ido marido, ex-marido, enfim, não é, mas foi. Independente de já ter ido lá, quer dizer, você fez um planejamento e você atingiu um objetivo e mantém esse objetivo, e provavelmente você deve ter outros projetos. É isso que está aqui na pergunta. Você tem outros projetos lá, no que diz respeito ao Certifica, ampliar para outros países, só no Brasil? Como é que é? Não, eu penso, com certeza, ampliar. O meu foco maior é buscar parcerias, não só em Portugal, mas de Espanha. Eu já estou nesse projeto agora de entender toda a validação para a Espanha. E eu quero entender Espanha e Itália. Eu não paro, Márcio. Eu não vou parar em Portugal de jeito nenhum. Eu acho que você tem. E eu estou já com uma... assim, quando a gente inicia... quando a gente inicia a gente fazendo tudo e tendo que entender tudo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe para isso. Peixe, você acha que daria certo fazer um podcast lá em Portugal? Eu ir para lá, validar meu diploma? Faz. Sério? Vamos tomar vinho de um euro. Que vinho? Que só tá pensando... Então, eu falei, só tá pensando no vinho. Eu tô pensando em trabalho, ele em vinho. Mas... Peixe é o que o Romário chamava, todo mundo de peixe. Era o apelido que o peixe. Bom, deixa pra lá. Mas o Peixe, estou falando o seguinte, você já pensou nisso na sua vida? Já? De sair do Brasil e ir para... Para onde você iria? Vou ia pegar o negócio para virar português. Não. A nacionalidade. Nacionalidade. Mas você já pensou mesmo em Portugal? Minha mãe tem, eu tenho que tirar eu e para minha filha. Então ligue para o Certifica Portugal. Aí, ó. Nós fazemos isso. Sim. Solange, você entendeu o que eu falei? Eu entendi. É o diferencial, quer dizer, o sucesso, são características suas que você pegou essas características e colocou elas em prática, foi atrás. É admirável, eu acho admirável. As pessoas têm que aprender o seguinte: trabalho não é para ser... O que você tem de melhor, é isso que eu aprendi na minha vida e eu uso isso. O que eu tenho de melhor para poder oferecer para o outro? Porque não se trata só... Não é o dinheiro que me gratifica. Também é necessário e eu fico feliz, que eu posso viajar por toda a Europa. Sim. Mas primeiro, Márcio, é a minha missão, que eu, antes de abrir o Certifica, eu pensei, qual é a minha missão para abrir o Certifica? A minha missão era, primeiramente, ter todos os brasileiros, que é o que eu mais quero, perto de mim, porque eu quero morar em Portugal, eu sou egoísta mesmo, quero levar todo mundo para lá. E para levar todo mundo para lá, eu tive que abrir uma empresa para ajudar essas pessoas. E é isso que eu boto... As pessoas têm que entender o seguinte: as pessoas ficam trabalhando, às vezes, em alguns lugares, reclamando, e qual é o real potencial dessas pessoas para que elas busquem alguma coisa para entregar e ficar feliz?